Oi, nenéns, tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Que bom, que bom. Neném, vamos dar uma olhadinha aqui em protozoários? Bora lá? Bora! Nós vamos dividir os vídeos, tá? São dois vídeos, ou mais, né? Vamos começar vendo aqui as características gerais de protozoário e a gente parte para a protozoose. A ideia é para que a gente trabalhe as principais protozooses, que haja um vídeo para cada uma, né? Assim você consegue assistir em doses posológicas esses vídeos e não vai pesar tanto assim para você, tá bom? Estamos falando do módulo 7 e a página, esqueci de colocar, só Deus sabe qual página que é. Então dê uma olhadinha lá, o módulo 7 é o penúltimo módulo da apostila, tá? Penúltimo módulo da apostila número 1. Tranquilo? Então, módulo 7, você encontra lá os protozoários. Vamos dar uma olhadinha nas características principais desse grupo. Bom, e quais são as características principais? Quais são as características gerais? É um conjunto de características, tá? E esse conjunto de características é que vai definir quem são eles, quem são os protozoários. Uma característica apenas não é suficiente, tá? Então é o conjunto delas. Vale a pena lembrar que protozoário entra num reino que é chamado de reino protista. E esse reino protista é um reino artificial. É um reino que reúne uma grande gama aí, uma grande diversidade de organismos, alguns deles que os cientistas não conseguiram montar um reino ou não conseguiu classificar de uma forma adequada, e aí ficou ali. Então, dentro do reino protista tem fungos, algas, né? Algas atuais, tem também os protozoários. Mas bora lá, vamos identificar quem são eles. Então, primeira coisa que a gente não vai esquecer, eles são eucariontes, tá? Então eles têm sim um núcleo organizado, tal, né? Raríssimos são os organismos que não têm. Então eles têm esse núcleo organizado, beleza? O que mais? Aqui, ó, duas características importantes. Não existe protozoário pluricelular. Não tem, neném, não tem. Todos eles são obrigatoriamente unicelulares, né? Eles são formados por uma única célula. Então, todo organismo se resume a uma única célula apenas. E aí ele tem uma vasta quantidade de organelas que realizam todas as funções necessárias para a sua sobrevivência, tá bom? Outra informação muito importante é que esses organismos são heterótrofos. O que significa isso, Douglas? Heterótrofos, trófos é alimento, né? Hétero é diferente, então eles têm uma forma diferente de obter o alimento. Eles não conseguem fabricar, então eles não fazem nem quimiossíntese e também não fazem fotossíntese. Eles não conseguem pegar uma matéria inorgânica e transformá-la em matéria orgânica, né? Perdão. Eles não conseguem, então, pegar uma inorgânica e transformar em orgânica. Eles não conseguem fazer isso. Professor, então como que eles se alimentam? Eles são igual a gente, né? Para a gente poder se alimentar, a gente vai até uma matéria orgânica que esteja pronta, beleza? Então a gente vai até uma matéria orgânica que está pronta. Portanto, nós somos heterótrofos e eles também são. Vão até a matéria orgânica que está pronta para poder degradar essa matéria orgânica e a partir dela obter a energia necessária para a sua sobrevivência. Já temos 3 itens aqui. Vamos lá? Então, modo de vida. Bom, modo de vida, eles podem ter 2 modos de vida, tá, neném? Eles podem ser de vida livre. O que é de vida livre, professor? Vida livre é que ele fica no solo ali, né? Ó, então, aqui, ó, vida livre. Não é vida louca, não. Vida livre, tá aqui, ó. Vida livre. Então, eles podem viver soltos, ali vivendo na água, né? No ambiente aquático. Aliás, aqueles que são de vida livre, a maioria deles vive no ambiente aquático, se alimentando de restos orgânicos no ambiente aquático, principalmente, e alguns deles até frequentam o ambiente terrestre, desde que esse ambiente terrestre seja extremamente úmido. Já que sendo eles unicelulares, eles têm ali uma grande facilidade em perder a água, né? Da sua única estrutura, da sua única forma, que é a estrutura celular. Então o ambiente terrestre tem que ser extremamente úmido. E ali você vai encontrar algumas amebas, né? Você vai encontrar alguns protozoários sobrevivendo. Então, sim, são de vida livre. E outros nenéns estão associados a seres vivos. Eles são simbiontes. O que é simbionte? Simbionte é associação, né? Simbiose, no caso, é a associação entre duas espécies que são diferentes. Essa simbiose, ela pode ser harmônica, pode ser desarmônica, até mesmo neutra, né? Então, nós temos exemplo de mutualismo. Tá aqui, ó, ajuda mútua. Um exemplo de mutualismo típico é o cupim.
Sabemos nós que o cupim termita se alimenta de madeira, mas como o professor Paulo falou na aula dele, não existe uma enzima chamada celulase. Não tem nenhum animal produz a enzima celulase no corpo dele. Então, animais não produzem, só que protozoário pode produzir. Tem um protozoário chamado triconinfa, e ele é encontrado naturalmente no intestino do cupim. Então, o cupim vai lá, nhoque, 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 né? Vai lá, come a celulose cai no intestino do cupim, e aí essa triconinfa, esse protozoário, degrada essa celulose em carboidrato mais simples. Aí sim, neném, aí sim. Aí o intestino do cupim consegue quebrar essa celulose, esse carboidrato mais simples, e transforma esse carboidrato simples em monossacarídeo, convertendo ele em energia, por exemplo. Tá? Como se chama isso, professor? Mutualismo. O cupim dá abrigo para a triconinfa e, em compensação, a triconinfa degrada a celulose para o cupim. Ah, que lindo, neném, amor eterno. Então, uma associação benéfica para ambos é um mutualismo obrigatório entre esse protozoário, a tal da triconinfa, né, gênero triconinfa, e ele, um térmita, o cupim, tá bom? É um exemplo clássico de mutualismo. O que mais, professor? Parasitismo, né? Parasitismo é uma simbiose, Douglas? Sim, é uma simbiose, simbolizada pelo símbolo, né, ou simbolizada por mais e menos. Então, aqui, ó, parasitismo. Não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, tem problemas. Olha. Então, parasitismo, mais e menos. Um exemplo de parasitismo que é bastante vestibular é a doença de Chagas. Mal de Chagas, onde tem o tripanossoma e a espécie humana. Negativo para a espécie humana, positivo para ele, para o tripanossoma cruzi, neném, verdade. Então, simbiose é sim o modo de vida. Repare então que para caracterizar esse organismo, nós usamos, né, a organização nuclear, o número de células, se ele pode ou não produzir o próprio alimento, e até mesmo o hábitat dele, né, são características gerais. E só para terminar características gerais, na morfologia desses protozoários, nós podemos encontrar estruturas de locomoção. Eu disse podemos, porque alguns deles não têm, né? Não tem. Então, o que os biólogos fizeram? Ah, vamos então usar a estrutura de locomoção para poder classificar. Lógico que é uma classificação, né? É uma classificação, aquela classificação linneana, né? Classificação de Linneu, lembra? É uma classificação taxonômica, não é uma classificação filogenética, porque ela usa um aspecto do organismo para colocá-lo em algum grupo. Hoje, na classificação filogenética, da filogenia, esses grupos se dividem de uma forma um pouco diferente. Mas ainda cai a classificação taxonômica no vestibular, então nós vamos dar uma olhadinha. São 4 grupos, tá, neném? 4. Então, tem a reprodução deles, mas vamos falar rapidamente aqui da classificação deles, depois falar da reprodução, tá? Então tá aqui, ó. A classificação é determinada pelo critério e estrutura, tá aqui, ó, estrutura de locomoção, tá? Então, estrutura de locomoção, tá aqui, ó. De acordo com a presença ou não de estrutura de locomoção, nós temos então a capacidade de organizar, de classificar esses seres vivos. Ok, neném? Beleza? Então, estrutura de locomoção, classificação, como a gente vai ver daqui a pouco. E aí eu pulei, pulei a reprodução. A reprodução pode ser sexuada, mas com certeza, neném, a maioria deles apresentam a reprodução assexuada. E aqui uma curiosidade, na reprodução assexuada aparece a mitose, tá? A reprodução assexuada é por mitose, ou seja, clones. Então a ameba pode se dividir por mitose, Douglas? Pode. Tá? É a forma que ela tem de reprodução assexuada. E alguns protozoários, entre eles os esporozoários, podem apresentar reprodução sexuada, né? Também alguns ciliados, como é o caso do ciliado, que é o ciliado, já lembro o nome dele, ele também pode se reproduzir de forma sexuada, né? Ele tem macro e micronúcleo, como a gente vai dar uma olhadinha agora. Já apresento o nome dele, fugiu da minha memória. Tá bom, nenéns? Bora lá? Então vamos ver estrutura de locomoção, como que a gente pode classificar? Primeiro grupo, nenéns, olha que lindo, né? Temos um grupo aqui de um organismo que se locomove através de falsos pés. Pseudópodes é o nome que a gente dá, tá aqui, ó. Pseudópode, pseudo é falso, podos significa pés. Então são falsos pés, né? Pseudópodes. Professor, como que isso acontece? O prof. Paulo vai falar isso para vocês em aula. Ele chama de evaginações, né? Que vocês já viram, da membrana plasmática.
Então, a membrana plasmática, ela é, em certa medida, empurrada por um movimento, uma corrente do hialoplasma. Essa corrente do hialoplasma provoca uma evaginação da membrana. A essa evaginação da membrana, a essa emancipação da membrana, nós damos o nome de falsos pés pseudópodes. Todo mundo que se locomove por falsos pés, pseudópodes, entra num grupo chamado de sarcodina, é o nome dele. Ou o mais conhecido risópoda. Quando visualizaram esse grupo no microscópio óptico, eles falam o seguinte: meu Deus, oh my God, né? Essas emancipações se parecem com raízes. Por isso, riso. Riso vem de raiz. E podos significa pés. Então, pés que tem o formato de raízes. Daí, risópoda. É aqui que nós encontramos, né? As amebas nuas. Ai, professor, que lindo. Pois é, ameba nua. Tá aqui, ó. Professor, tem ameba que não é nua? Tem. Tem tecameba do ambiente marinho, tá, neném? É, tem os heliozoários, animais extremamente lindos, mas com a graça de Deus não caem vestibular e muito menos na sua prova. Mas tem lá, se você quiser dar uma olhadinha, em aprofundamento ele fala, né, de radiolários, heliozoários. Então, sim, tem amebas de ambiente de água salgada. Mas para nós, interessante mesmo, são amebas de ambiente de água doce, amebas de ambiente terrestre úmido. Tem uma ameba que é tão grande, que dá para vê-la a olho nu, neném. Sim, você consegue ver uma célula, um organismo unicelular, se arrastando no meio terrestre úmido, não é isso? É um ser unicelular que é macroscópico. E algumas amebas, infelizmente, fazem mal à saúde, não é isso? Entre elas a entamoeba histolítica, causadora de piriri, vulgo disenteria, diarreia amebiana. Quem nunca, né, neném? Quem nunca? Pois é, tá lá uma ameba no intestino delgado. Muito bem, nenéns. Então, amebas se locomovem por falsos pés, por isso que amebas são classificadas como risópoda, como sarcodina, neném, sarcodina. Nunca mais você vai esquecer. Professor, eles podem cobrar isso? É, vestibulares chatos podem cobrar de você, né? O conhecimento de que amebas entram nesse grupo, tá bom? Beleza, o que mais nós temos? Os outros são mais fáceis. Mas antes de a gente falar dos outros, eu quero só fazer um adendo aqui, neném. Protozoário de água doce, guarda aí, ó. Protozoário de água doce, de rios, lagos, né? Protozoários de água doce, eles têm uma estrutura. Que estrutura que é essa, neném? Essa estrutura é o vacúolo. Que vacúolo, prof? É um tal de vacúolo pulsátil, tá aqui, ó. Vacúolo pulsátil, ou ainda vacúolo contrátil, tá? Vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. O que ele faz? Esse vacúolo, ele tem uma função importante, na verdade duas, né? Ele consegue expulsar a água do protozoário de água doce. Não é só a ameba, não é só a ameba. É qualquer protozoário de água doce, tá, pessoas? Qualquer protozoário que seja dulcícola. Então, vou escrever aqui, ó, ameba dulcícola, tá? Ameba dulcícola é aquela ameba de água doce, tá bom? Então, qual é a função dele, professor? Ele promove um equilíbrio. Que equilíbrio? Equilíbrio hídrico, tá? Ele promove um equilíbrio hídrico. Então, tá aqui, alguns materiais colocam equilíbrio osmótico. Eu não gosto muito desse termo. Eu acho que equilíbrio hídrico é mais apropriado. Douglas, como assim equilíbrio hídrico? Bom, se essa ameba é do ciclo, é de água doce, nem o ambiente externo a ela, ou seja, o ambiente de água doce, ele tem maior concentração de soluto. Ou seja, esse ambiente, em relação à ameba, ele é hipertônico, tá? Mentira. Ele é hipotônico. Falei mentira. Então tá aqui, ó. Hipotônico. Uma fake news que eu falei agora, ó. Então é mentira. Hipotônico. Então ele tem mais soluto. Ah, mentira. Ele tem menos soluto que a ameba. Tá difícil, né? Tá difícil. Estou meio gripado aqui e o cérebro não funciona. Então, olha. Ele é hipotônico, ele tem menos soluto que a ameba. Então a ameba é hipertônica. Qual que é a tendência da ameba, então? A ameba de água doce, assim como qualquer protozoário de água doce, é a de ganhar solvente. Chuá, 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 entra água nessa ameba, neném. Entra água em grande quantidade. Qual que seria a tendência dela? Sofrer uma lise, tá? Encher de água até não querer mais, né? E aí essa pressão da água, vou até apagar aqui, ficou feio. Essa pressão da água, então, faria a membrana sofrer uma lise. Então, entra água em excesso por osmose. Osmose. Qual foi a saída?
A saída evolutiva para esse tipo de organismo, protozoário de água doce, foi, durante a evolução, né, surgir uma estrutura chamada de vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. O que esse vacúolo faz? Ele vai capturar o excesso de água que está entrando na célula por osmose e ele consegue expulsar essa água por contração, neném. Sim, né? A água que entra por osmose é a mesma água que sai por um processo mecânico. Por isso que eu uso o termo equilíbrio hídrico e não equilíbrio osmótico, né? A água não sai por osmose, a água é forçada a sair por uma pressão ali, né? Uma contração desse vacúolo. Portanto, esse animal então não vai sofrer uma lise. Todo protozoário de água doce tem vacúolo pulsátil. Fique esperto. Fique esperto. O vestibular gosta de colocar esse tal de vacúolo pulsátil na parada, tá certo? Então, não é só os sarcodinas, mas todo protozoário de água doce tem esse vacúolo, tá bom? Agora o restante é mais fácil. Vamos lá, neném? Vamos lá, restante mais fácil. Quais são os outros grupos? Temos aqui então, né? Temos um protozoário que exibe na sua morfologia, exibe no seu corpinho unicelular, ele exibe um flagelo, neném, ó. Ele exibe um flagelo. Tá aqui, neném, ó, um flagelo. A cor laranja não ficou legal. Vamos pegar a cor vermelha, é legal, né? Então a estrutura de locomoção é um flagelo. Flagelo, neném, um outro nome que se dá para flagelo é mástigo. Sim, mástigo, tá aqui, né? É sinônimo de flagelo. E aqui, neném, ó, tem o sufixo fora. Foros, portador. Então, neném, mastigóforo é portador de flagelo. Você vai encontrar esse termo mais tarde, mástigo, né? E foro também. Então, o indivíduo que é portador de flagelo, ou simplesmente, por que não, flagelado. Então, indivíduos que são portadores de flagelo. Então, o flagelo vai impulsionar esse animal para se locomover, assim como os pseudópodes auxiliam na locomoção das amebas, né? Não só na locomoção das amebas, mas também na fagocitose que elas realizam, tá? Então, pseudópodes, fagocitose e locomoção, flagelo, locomoção para os organismos que são flagelados. Esse cara que você está visualizando aqui, esse cara é do mal, neném. Esse cara do mal, nós estamos falando de um organismo, um protozoário, que faz dodói na espécie humana. Esse protozoário que faz dodói na espécie humana, ele entra num grupo, entra num gênero que é chamado de Trypanosoma. Sim, ó, Trypanosoma é o gênero dele, neném. Vamos grifar aqui, né? Que é um gênero Trypanosoma, espécie Trypanosoma cruzi, causador de mal de Chagas. Mas tem outros protozoários que são flagelados. Por exemplo, a giardia. Sim, neném, giardia, bonitinha ela. É a tal da giardia lamblia. Giardia é um gênero, né? Causador da giardíase, do piriri, né, neném? É, piriri. Quem mais, professor? A leishmania é outro gênero também flagelado, né? Então, a Leishmania brasiliensis. A leishmania que pode causar a leishmaniose, a famosa úlcera de Bauru, também é um protozoário flagelado. Muito bem. Professor, o que mais? Bom, não é só de flagelo, não é só de pseudópode que vive o protozoário. Tem protozoário que, para poder se locomover, ele tem milhares de cílios, neném. Então, esses animais, eu encanto chamar de animais, esses protozoários, eles são ciliados, neném. Olha, tá aqui o nome, ó. Ciliados, oh my God, cadê minha caneta? Eu perco a minha caneta, cadê ela? Aparece, canetinha do bem. Aparece, canetinha, tá aqui, ó. Então tá aqui, neném, ó. Flagelados são estruturas que, assim como flagelados, oh my God, cadê meu cérebro? Ciliados que, assim como os flagelos, são formados a partir de uma base onde existia ali, né? Onde existia ali um centríolo, né? Então, ciliados organizam a locomoção desses protozoários. E aí o nome do grupo. Foro é portador, como eu havia dito para vocês, né? Cílio, que fácil. Cílio é cílio mesmo, né? Estruturas, então, que ajudam na impulsão. Simplesmente você pode chamar esses grupos de ciliados. Qualquer organismo que entra nesse grupo, ele pode sim ser chamado de ciliado, neném, pertencente ao grupo dos cilióforos. Minha caneta ousou desaparecer novamente, então ela some. Ah, professor, apareceu sua caneta? Não, não apareceu, neném, não apareceu minha caneta, ó.
Ah, vai olhando aqui, vai olhando o esqueminha, enquanto o prof procura a canetinha dele. Oh my God, rabisca aí, professor, para ver se ela aparece. Não, eu tô com duas telas. Aí ela pula para outra tela. Mas não é possível, não é possível, professor. Não é possível. Agora sim, tá aqui. Tá aqui, voltou ela para essa tela 1, então tá aqui, ó. Ciliados. Neném, a canetinha desaparece, né? A cor vermelha não dá para ver aqui, ó. Beleza? Só mais um grupo e a gente termina a classificação. Qual é, professor? Aqui, neném. Se um dia estiver andando ali no centro, tá andando no centro, encontrou um organismo com essa cara, corra sem parar, neném. Corra sem parar, não olhe para trás, não ouse olhar para trás. Por quê, prof? Porque todo mundo que pertence a esse grupo é parasita, neném. Nós estamos falando de um grupinho chamado de esporozoário. Alguém por aí viu a minha caneta? Viu a minha caneta? Sumiu novamente. Ô, canetinha, tá aqui, neném. Voltou a caneta. Então, olha, os organismos pertencentes a esse grupo, ah, my God, eu vou chorar de raiva. Vou chorar de raiva, mas não é possível. Mas não é possível. Até a caneta fugiu do esporozoário. Volta, canetinha, vem, vem, vem pra cá, vem, neném, vem, vem. A canetinha, pera só um pouquinho, neném. Erros acontecem, não vou parar a gravação, não vou parar a gravação por causa de uma canetinha. Vou continuar falando enquanto eu procuro a caneta. Então, eles pertencem a um grupo chamado de apicomplexa. Por que tem esse nome? Porque lá no ápice, na ponta desse organismo, né? Eu espero que você esteja visualizando ali na ponta, tem um complexo de organelas. E esse complexo de organelas, neném, canetinha, canetinha, vem aqui, ó. Tá aqui, neném. Tá aqui a canetinha. Muito bem, agora ela veio. Ó, lá na ponta dele, tá? Na ponta, tá aqui, ó, tem um complexo de organelas. E nesse complexo de organela tem enzimas. Então ele libera as enzimas aqui, ó. Chuá, chuá, ele libera enzimas. Essas enzimas furam a membrana plasmática e ele entra na célula. Então, neném, esse organismo, esse protozoário é um parasita intracelular, né? Então ele tem um complexo de enzimas, mentira, tem um complexo de organelas, tá? E que tem lá um complexo de enzimas, e aí ele usa essas enzimas para furar uma célula parasita intracelular. Logo abaixo tem o complexo de Golgi, tem o sistema golgiense, né? Que ajuda a formar esse complexo de enzimas, tá bom? Eu vou dar uma surra, na minha caneta, tá aqui, né? Achei a minha caneta, muito bem, tô bem a canetinha, ótimo. O que mais que ele tem? Tem sistema golgiense aqui, tá? Tá aqui o sistema golgiense, ó. Tá aqui a minha canetinha novamente, tá aqui, ó, sistema golgiense, tá? Tem o núcleo dele e nós estamos falando então de apicomplexa, né? Complexo de organelas no ápice, esporozoa, por quê? Na reprodução assexuada aparecem esporos. Então eles apresentam a reprodução sexuada e assexuada, né? Na sexuada apresentam esporos. De quem que eu estou falando? Eu estou falando aqui de dois exemplos de doenças. Ó, canetinha, vem para mim, neném. Eu estou falando da toxoplasmose e eu estou falando da malária. Toxoplasmose e da malária. Ô, neném, eu peço desculpa, aqui não vou escrever. Então, toxoplasmose e malária são duas doenças relacionadas à apicomplexa, relacionadas aos esporozoários.